Olá pessoal, boa noite. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Vamos lá. A descoberta. Steven Williams, homem bem-sucedido e de grande importância no ramo mundial dos computadores, resolve realizar seu grande sonho, encarar uma viagem até o norte da Califórnia de bicicleta. Enfim chegou o grande dia de sua vida. Steven comenta com a sua esposa que queria realizar seu grande sonho de viajar todo o norte da Califórnia de bicicleta. Sua esposa Rebecca logo se manifestou contra pelo fato da estrada ser perigosa. Mas Steven tentou tranquilizá-la, falando de pessoas que haviam ido. Mas Rebecca insistiu que ele não fosse, no entanto percebeu que ele iria assim mesmo. Então Rebecca, sem que ele soubesse, comprou uma arma de fogo calibre 38, para que ele levasse em sua viagem. Mostrando a Steven, disse ele, não precisava dessa arma, o local nem é tão perigoso assim. E Rebecca insistiu, até que Steven rendeu-se aos seus pedidos e levou a arma com ele. No dia seguinte, logo de manhã Steven já se levanta e se prepara para sua viagem. Se despedindo de sua família, dizendo, não se preocupe se tudo der certo, ocorrendo como planejei, estarei de volta dentro de 2 semanas. Lá estava Steven na estrada do Porto Velho rumo ao vilarejo Paz no Vale. Verificando Steven, que seguindo pelaquela estrada, levaria horas e horas para o seu destino, mas mesmo assim continuou. Após 6 horas de longa e dura percorrida pela estrada, Steven encontrou uma placa que mostrava um atalho até o vilarejo. Mas, a mesma placa também dizia que a estrada era muito ruim. Embora Steven estar de bicicleta, o que ele queria mesmo era chegar, pois já estava muito cansado. Entrando ele pela estrada, percebeu que realmente a estrada era ruim, só que um pouco tarde demais para retornar. Achando ele que já estava próximo do local esperado, não quis mais voltar. Andou e nada de encontrar o vilarejo. Até que resolveu descansar. Avistando uma árvore bem sinuante para um descanso perfeito, parou, encostando a bicicleta, deitou embaixo da árvore e acabou caindo em profundo sono. Sem que ele notasse, aproximaram algumas criaturas e começaram a fazer alguns comentários, até que Steven acordou. Não porque estava entendendo o que eles diziam, mas, devido ao timbre totalmente desconhecido para um ser humano. Permanecendo ele de olhos fechados tentando entender o que acontecia, não pode deixar de ouvir quando uma delas disse, suba na árvore, se ele abrir os olhos mate-o. Ele percebe que sua vida começa a correr perigo, então começou a pensar no que faria. Até que disfarçadamente abriu só um pouco os olhos e viu que as criaturas já estavam se distanciando com sua bicicleta. Steven percebeu que eles não sabiam o que estavam levando. Sabendo ele que se ficasse somente ali parado poderia morrer, mais cedo ou mais tarde. Então resolveu olhar para cima disfarçadamente, com toda a cautela possível para não chamar a atenção da criatura que o vigiava de cima da árvore. Notando ele que a criatura estava sonolenta, resolveu tentar fugir. Quando se deparou com a criatura acordando imediatamente vindo em seu encontro, como levou uma arma, Steven sacou e atirou, ficou impressionado, pois a criatura morreu logo em seguida. As criaturas que se distanciavam com a bicicleta ouvindo o disparo, largou a bicicleta e veio em sua direção. Mas percebeu ele que elas se aproximavam muito rápido, e isso não era normal aos olhos humanos. Sabendo ele que seu tempo de raciocínio era muito curto naquele momento, não hesitou e atirou, efetuando mais 3 disparos. Sendo suficiente para matar os 3 que sobraram. Correu em direção à bicicleta, pegou e saiu com muita pressa. Mas não pode deixar de ver dezenas de outras criaturas que se aproximavam dos corpos. Pedalando e olhando para trás observou a presença de um homem estranho, muito estranho, que lhe chamou a atenção. Este homem olhava diretamente nos seus olhos, como se uma grande coisa fosse acontecer. Até que este estranho homem deu a ordem de ataque. Embora Steven não entendendo aquele grito, deduziu que era uma ordem de perseguição. As criaturas se aproximavam muito rápido, eram realmente velozes.
Mas o que lhe causou mais desespero no momento, não era só a velocidade das criaturas, até mesmo porque já se encontrava distante, e sim pelo fato de ter avistado uma subida bem inclinada. O que diminuiria muito a sua velocidade, por estar de bicicleta. E começando a subir, sua velocidade diminui muito, e o próprio cansaço já lhe tomava conta. Com isso as criaturas cada vez chegavam perto. Quando não parecia haver mais esperanças, Steven se deparou no final da subida. Então começou a descer e viu que a velocidade das criaturas não era o bastante para alcançá-lo, por ora Steven não corria mais perigo. Foi descendo, 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 até que chegou à mesma estrada em que ele havia passado, antes de entrar no atalho para o vilarejo. Chegando na estrada, Steven já não tinha mais forças para pedalar e começou a caminhar na esperança que alguém lhe desse uma carona. Andou, andou, andou e andou, quando ao longe avistou um caminhão que se aproximava, não hesitando pediu carona para sair daquele lugar terrível onde sua vida corria perigo. O caminhoneiro, se compadecendo do homem que avistara, resolveu parar e lhe dar a carona. Parando o caminhão, Steven perguntou-lhe, para onde vai? Ele respondeu, para a Rocha do Alto, depois de Paz no Vale, e Steven perguntou se poderia ir até Paz no Vale, e ele deixou pois era caminho. Steven entra com grande alívio no caminhão e pergunta ao caminhoneiro, qual o seu nome? Ele responde, João, e o seu? Steven. E assim, quando mais o cansaço, adormeceu. Minutos depois, Steven acorda devido ao trepidar do caminhão, e pergunta, John, o que está acontecendo? E ele responde, só estou pegando um atalho até Paz no Vale para economizar tempo. Steven se desespera, pois nota que está no mesmo caminho onde tudo começou. John nota que Steven está muito inquieto e lhe pergunta, aconteceu alguma coisa? O que está vendo? Steven não responde suas perguntas, pois estava entrando em pânico, e John continuou, o que está vendo? O que foi? Viu alguma coisa? Pelo amor de Deus, fale-me, e Steven parecia que nem o ouvia. Subitamente John para o caminhão e diz, nós só sairemos daqui quando eu souber o que está vendo. Steven, mais desesperado ainda por ele ter parado o caminhão, grita. Deu fora daqui, saia deste lugar rápido antes que seja tarde demais. John insiste e repete, não sairemos daqui enquanto eu não souber de toda a verdade. Steven se vê num beco sem saída e começa a lhe contar. Sabendo de tudo, John também entra em pânico, pois já ouvira falar destas criaturas, mas não pensava que elas realmente existiam. E os dois ficaram estáticos e silentes, até que John disse, se elas existem já sabem que estamos aqui, pois como é comentado, elas podem sentir algo que lhe aborrece a mais de 3 quilômetros. Até que John é mais audacioso e pede para que Steven olhe ao seu redor, dizendo que possivelmente elas já estariam à vista. Então Steven pede para que ele retorne imediatamente, mas John diz que se ele retornar elas o matariam também por estar ajudando e se ele continuar, se depararão bem no meio delas. Ficando sem saber o que fazer, novamente ficam estáticos e silentes, apavorados. Steven sem mais saídas diz a John, vamos enfrentá-las, e John diz, com que? Com um 38 com apenas uma bala no tambor e um 45, mesmo com pente cheio, não mataríamos nenhum nono delas. Quando John se lembra que ouviu falar que as criaturas temiam ao fogo, Steven sem pensar duas vezes saiu do caminhão e começou a preparar a fogueira. John desceu e o ajudou e juntos fizeram um grande fogo. Logo em seguida, por temerem o fogo, as criaturas recuaram, mas não era o bastante para mantê-las afastadas. Pois uma hora o fogo ia se apagar e elas o pegariam. Justamente nesta hora, Steven disse, tive uma ideia. Ateamos fogo na caçamba do caminhão, junto com outros objetos, para que o fogo não venha consumir rapidamente a caçamba. E com isso teremos tempo para fugir e chegar até a estrada onde estaremos salvos. John diz que uma ideia maluca, pois o caminhão não resistiria. E Steven pergunta se ele tem outra ideia, pois se não esta é a única solução. E assim foi feito. Com o caminhão em chamas, começaram a se distanciar das criaturas, e elas ficaram apavoradas, gritando, totalmente fora de controle. Até que o homem, que no início olhava nos olhos de Steven,
Após ele ter matado as 4 criaturas, começa a tentar encorajá-las à perseguição, mesmo com a presença do fogo. Não conseguindo, ele se vê obrigado a contar para as criaturas o que realmente aconteceu dentro do laboratório científico, no dia que várias criaturas se rebelaram e tiveram que ser destruídas. Há 12 anos atrás, começou uma ideia de junção entre animais e seres humanos. Nisso resultou que verbes e mais verbes foram enviadas para este projeto, alimentando ainda mais essa loucura. Até que o governo americano viu nisto uma possibilidade de criar soldados invencíveis para poder dominar o mundo. Felizmente o projeto falhou, pois as criaturas eram resistentes, mas no entanto eram indomáveis, por conterem vestígios humanos em suas decisões. Com isso, várias criaturas foram destruídas na presença das demais dentro da fornalha. Mas o que não foi revelado a vocês é que o fogo não pôde destruí-las. E uma das criaturas que falava a língua de Malbor perguntou: é como elas foram mortas? E Malbor lhes falou: eu era apenas um faxineiro, que estava cumprindo meu trabalho diário, até que sem querer me deparei dentro de uma das salas que levava ao laboratório central, onde era extremamente proibida a passagem de qualquer outra pessoa que não fosse autorizada. Mas mesmo assim, continuei o meu trabalho. Quando de repente no vidro que levava a outra sala, foi atirado um homem todo deformado por uma de vocês. Foi quando veio a ordem de destruir pelo menos uma terça parte na frente de todas, para desencorajar e controlar a situação. Daí em diante vocês se lembram, mas o que vocês não sabem é que o fogo não conseguiu destruí-las. O fogo apenas ardia, por isso elas gritavam, mas não podia matar. Sendo assim, eles fecharam a fornalha e atiram com armas silenciosas e esconderam os corpos. Essa é toda a verdade. Agora ataquem. Mesmo assim, as criaturas não acreditaram totalmente em Malbor. E ele, pegando uma tocha, chamou uma das criaturas e falou que nada ia acontecer, então todas gritavam de medo ao ver o fogo daquela tocha. E Malbor, encostando em uma delas, nada aconteceu. E isso foi o bastante, para que elas logo em seguida atacassem sem qualquer medo. Enquanto isso, Steve e John, achando que estavam livres das criaturas, próximo da liberdade, mal podia imaginar que as criaturas já estavam a caminho, bem mais perto do que eles imaginavam. Foi quando de repente, Steve virou-se e viu uma das criaturas se aproximar em alta velocidade, bem mais do que antes, e gritou: John, rápido, elas estão se aproximando. E Johnny, sem entender totalmente do que se tratava, pois para ele elas já estavam vencidas, olhou para trás pelo retrovisor e viu várias se aproximando em alta velocidade. E Steven começa a gritar: corra, mais rápido, vamos, pelo amor de Deus, rápido. E John, procurando manter a calma, pois era ele que estava dirigindo, e grita: calma, cale-se, desse jeito iremos morrer, só precisamos chegar à estrada, pois elas nunca passarão de lá. E quando menos esperava, uma delas pulou em cima da cabine. Steven logo atirou para cima, matando-a, vendo-a cair pelo retrovisor. Nesse momento Steven se apavora totalmente, quebra o vidro traseiro do caminhão, sem lembrar do fogo na caçamba. Daí a fumaça que entrava pelo vidro já era insuportável. E John pergunta: que ideia foi essa de quebrar o vidro que nos protegia do fogo? Agora sim, nós vamos morrer asfixiados neste caminhão. Steven, numa tentativa suicida, tenta encarar as chamas e a fumaça, para matar quem pudesse. Até que ele teve uma ideia de atirar no Malbor, pensando que se ele morresse desencorajaria os demais. E mirando Steven em Malbor, puxou o gatilho, mas a arma já estava descarregada, e ele gritou: droga, será que tudo tem que dar errado? E John lhe deu sua arma que tinha seu pente carregado, e disse: mate-o. Steven, pegando a arma, mirou novamente e atirou, acertando a criatura que carregava Malbor. E foi neste momento que suas predições foram confirmadas. Pois quando a criatura foi atingida, Malbor caiu e todas pararam até que Malbor fosse levantado, como se ele fosse uma espécie de rei. Vendo as criaturas que nada havia acontecido com Malbor, continuaram perseguindo o caminhão com Malbor em cima de outra criatura. Steven, vendo que nada aconteceu a Malbor,
Continuou atirando em sua direção, sem perceber que outra criatura já estava em cima do caminhão. Até que atirou, atingindo sua perna, dando espaço suficiente para ela atacar John no ombro direito, machucando profundamente, quase lhe arrancando o braço. Foi quando Steven atira queima-roupa na cabeça da criatura, matando-a. Mas já era tarde, pois Johnny já havia sido ferido e derramava muito sangue. Gritando Steven: John, 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 aguenta, estamos quase chegando, não morra, aguente firme. E John, agonizando em dores, diz: não sei se aguento até lá, estou perdendo muito sangue. Steven, preocupado com as criaturas, não viu que John desmaiara e que o caminhão já estava sem controle. Quando Steven percebeu, nada mais podia ser feito, pois o caminhão já estava descendo de morro abaixo entre as árvores, destruindo tudo, até bater em uma grande árvore que fez o caminhão parar. Foi quando Malboro e as criaturas se aproximaram para ver se tinha algum sobrevivente. Observaram que estavam imóveis e muito ferido. Steven estava desmaiado e John havia morrido. Ao puxar John do caminhão, fez com que Steven acordasse, mas não abriu os olhos. Steven, já muito machucado, estava sem esperanças de sobreviver. Foi quando veio a pergunta: por que ninguém toca em mim para ver se estou vivo, mesmo eu respirando? Até que várias das criaturas chegaram bem perto e mesmo assim não conseguiram perceber que ele ainda estava vivo. Steven começou a pensar por que ainda estava vivo, se o que elas mais queriam era apagá-lo. E se lembrou de quando tudo começou, onde dormia debaixo daquela árvore, e as criaturas se aproximaram e o vendo de olhos fechados, nada fizeram. Até então era só um palpite de Steven, nada concreto, embora estivesse muito claro. Sendo assim, permaneceu ele de olhos fechados, e nada lhe aconteceu. Mas Malboro, se aproximando, notou que ele respirava. E disse às criaturas: ele está vivo. Matou. Mas as criaturas definiam a morte e a vida pelos olhos, pelo movimento da retina. E como Steven estavam com os olhos fechados, elas nada podiam fazer. E Malboro ordenou que o tirasse do caminhão, e elas assim fizeram. Mas Malboro, irado porque as criaturas não percebiam que ele estava vivo, chegou bem perto e começou a balançá-lo pelos ombros, mas não podia matá-lo, uma vez que para as criaturas ele já estava morto. Isso seria desleal, podendo fazer com que as criaturas se voltassem contra ele. E quando balançava, pulou do pescoço de Steven, uma espécie de brasão, que o identificava e permitia sua entrada e saída de qualquer organização governamental. Pois Steven era um homem de muita importância na área da computação e das telecomunicações. Malboro viu que Steven era a salvação que tanto ele esperava. Pois, Malboro tinha, como todas as criaturas, um chip de computador implantado em sua garganta, controlado via internet 24 horas por dia, impedindo que Malboro e as criaturas fugissem ou planejassem algo contra essa organização. Dessa maneira, se Steven fosse realmente quem Malboro esperava ser, sua vida ganharia um novo rumo. Malboro, não querendo que alguma das criaturas mais inteligentes desconfiasse de sua descoberta, começa a pensar em alguma forma de conversar com Steven. Mas essas criaturas entendiam seu idioma, portanto, se Malboro falasse qualquer coisa, as criaturas logo ouviria e o mataria. Assim ele inicia uma linhagem de pensamento que o leva até a possibilidade de conversar em outro idioma. Então Malboro começa a falar em espanhol, parte sobre sua situação, na esperança que ele entendesse. Terminando, Malboro disse: eu sei que você pode me ouvir, e se você entendeu e pode me ajudar, faça um sinal com a mão direita e assim também lhe ajudarei. Steven começa a pensar no que ouviu de Malboro, e lembrou que quando saiu da faculdade com seu amigo Jonathan, ele comentou algo parecido. Steven, navegando na internet, eu acabei entrando no site da OMC, Organização Mundial dos Cientistas, e vi que eles estavam investindo em experiências com seres humanos e animais, e também em chips que, uma vez implantado em animais ou seres humanos, poderia controlá-los de uma maneira absoluta, independente da distância. Jonathan, querendo mais informações, resolve de vez por todas invadir todo o programa, mas é barrado por um código de segurança. Jonathan diz para Steven que depois de 2 anos de tentativas, conseguiu entrar.
descobrindo e salvando em disquete tudo que pode. Assim Steven percebeu que poderia ajudar Marlboro e salvar sua própria vida, e movimentou sua mão direita. Marlboro imediatamente confirmou sua morte e disse: irei enterrar os corpos, vocês já podem retornar e cuidar das demais. Marlboro e Steven enterram John, que realmente estava morto. Depois eles entraram em uma espécie de abrigo para que pudessem planejar a possível fuga. Como Marlboro sabia que estava sendo vigiado por todo o tempo, logo não poderia conversar com Steven, pois a organização saberia e destruiria todos. Assim resolveu Marlboro se comunicar com Steven escrevendo no chão. Foi realmente uma ideia fantástica, pois dessa maneira poderam planejar sem que fossem observados. Então Marlboro pode contar toda a história para Steven. Cerca de maio de 1998 a OMC começou a fazer experiências, usando seres humanos e animais, com a finalidade de criar um ser com a inteligência humana e a força de um animal. Logo o governo americano, ao saber de tudo, resolve patrocinar o projeto com a intenção de dominar o mundo. Eu era apenas um faxineiro do prédio, e justamente naquele dia resolveram me mandar para o setor onde ficavam aquelas horríveis criaturas. Como fui mandado, não pude dizer não, e fiz o meu serviço. Até que quando estava limpando uma das salas que ficava bem próxima das salas que eles faziam as experiências, um dos cientistas foi atirado no vidro. Eu quase morri do susto, mas o vidro não se quebrou porque era prova de balas. Aquele homem estava desfigurado, totalmente espancado. O que fez aquilo com aquele homem não podia ser humano, pensava naquele momento totalmente estático. Ao entrar na sala, os demais cientistas e seus seguranças de alta confiança mataram a criatura e me viram do outro lado do vidro. Imediatamente foram ao meu encontro e me prenderam em uma sala por mais ou menos 4 horas. Acho que eles estavam decidindo o que fazer comigo. Até que eles abriram a porta e me levaram para outra sala onde estavam todos os cientistas reunidos me aguardando. Eu sentei e fiquei em silêncio, aguardando o que me ia acontecer. Um homem se levantou e falou: todos nós sabemos que você viu que não podia ser visto, com isso chegamos à conclusão que devemos tomar decisões severas a seu respeito. A decisão que tomamos é de colocá-lo como segurança em uma espécie de prisão subterrânea localizada no norte da Califórnia. O lugar é perfeito, o povo que mora por lá é bem pacato, jamais desconfiariam de qualquer coisa. Essa prisão terá um túnel que o levará para a parte de fora, mas não poderá jamais ultrapassar o limite do asfalto, pois colocaremos em você e nas criaturas um chip de computador controlado via internet 24 horas por dia, que detonará automaticamente um detonador no próprio chip, e você morrerá instantaneamente. Também, se percebermos qualquer atitude sua para nos denunciar, o mataremos. E assim foi feito. Vim para este lugar com essas horríveis criaturas, e começamos a vivermos juntos. Algumas tinham um pouco de raciocínio e até aprenderam a falar algumas coisas. Outras tinham vontades próprias, essas que me davam mais trabalho. Até que um dia algumas dessas que tinham vontades próprias, me seguiram pelo túnel que levava para a parte de fora da prisão, e eu não vi. Assim as criaturas aprenderam a saída e eu não pude fazer muita coisa. Elas saíram, mas como não sabiam do tal chip, acabaram explodindo quando ultrapassaram o asfalto, e então eu pude ver que eles falavam a verdade a respeito do chip. Nesse tempo as criaturas se reproduziram, coisa que talvez os cientistas não contavam. As novas criaturas não saíram porque tinham medo, pois sabiam que outras haviam morrido ao ultrapassar o asfalto. Exceto uma que conseguiu ultrapassar e chegou até o vilarejo chamado Paz no Vale. Embora ela tivera conseguido chegar até lá, não sobreviveu, pois foi vista por moradores que ficaram apavorados e atiraram a matando imediatamente. O corpo e nem o assunto foi levado à polícia, pois temiam ser algo sobrenatural. É por isso ficou. Eu sei desse fato devido a algumas pessoas que passavam por aqui me contavam. Para as criaturas eu sou um rei, mas não é essa a vida que eu quero. Eu quero voltar para casa e ver minha família que até hoje pensa que estou apenas desaparecido. E tudo isso já ocorre ao longo de 12 anos. Ajude-me por favor, você é minha única esperança. Steven, da mesma forma de comunicação, diz:
Não tenho certeza, mas acho que posso lhe ajudar. E assim começa a imaginar o que faria para tirar aquele chip de malware, para poder salvar suas vidas. E resolve ligar para Jonathan na intenção de que ele estivesse guardado o disquete que continha todas as informações. Steven pega seu celular e liga para Jonathan. Jonathan atende e Steven conta-lhe tudo que Malbor lhe disse. Jonathan fica abismado com a história, e ao mesmo tempo feliz, pois suas investigações não foram em vão. Steven pergunta a Jonathan se ele ainda tem o disquete que ele havia salvado todo o arquivo, e ele diz que sim. Steven, sem perder mais tempo, pede para que ele pegue o disquete e tente achar o código secreto que desliga os chips das criaturas e o de Malbor, mas que desligasse somente o de Malbor. Jonathan, desligando o telefone, entrou em seu quarto, ligou o computador e, explorando seu disquete, achou o que Steven queria. Imediatamente Jonathan acessou a internet e tentou desligar os chips, mas não conseguiu. Pois os chips só podiam ser desligados do computador à rede central, por motivo de segurança. Jonathan, ainda com o computador ligado, liga para Steven e lhe conta o que houve. Jonathan fala para Steven que é praticamente impossível para ele conseguir entrar na central da organização e utilizar o computador central, para então conseguir desligar os códigos. Steven se lembra que ele e um amigo de trabalho do mesmo setor tem livre acesso em qualquer rede de computadores governamentais, inclusive nessa que está o computador central. Steven diz que vai entrar em contato com um amigo e logo após liga novamente. Desligando o telefone, ele liga para seu amigo de trabalho Sammy, contando-lhe alguns detalhes, pois seu tempo já era avançado. Pede para que ele fosse até a OMC e desligasse o chip de segurança implantado em Malbor que estava se tornando seu novo amigo. Sammy diz que vai, e Steven dá o telefone de Jonathan para que ele possa pegar os códigos secretos. Sem perder tempo, Sammy liga para Jonathan e marca um lugar para pegar o disquete. Sammy vai até o lugar combinado, pega o disquete e leva para sua casa para analisar o que faria. Abrindo o disquete, Sammy viu que seria fácil desligar os chips de Malbor, porém o difícil seria entrar na OMC e utilizar os computadores com essa finalidade sem que ninguém observasse. Mesmo com essa dificuldade, Sammy liga para Steve e diz que vai até lá tentar desligar o chip, explica-lhe a situação e desliga o telefone. Devido ao horário já avançado, Sammy resolve ir ao amanhecer. Quando à noite, por volta das 23h30, um grupo de homens encapuzado invade a casa de Jonathan, vasculhando tudo para encontrar o disquete. Pois Jonathan havia sido rastreado via internet pela OMC. Enfim, aquele grupo de homens não achando nada, nem mesmo Jonathan, pois naquela noite ele havia saído com a família para jantar fora. Quando Jonathan chega, encontra a casa toda desarrumada, tudo jogado, coisas quebradas, um verdadeiro tumulto. À primeira vista pensava Jonathan ser um assalto, até que encontrou um bilhete dizendo, seja qual for seu interesse, não entre mais nesse site, para o seu bem e de sua família. Jonathan, apavorado, liga para Steven e lhe conta o que houve. Steven pede para que ele se acalme, mas Jonathan diz que vai até a organização entregar o disquete e contar tudo, dizendo que não tem nada a ver com tudo isso. Steven implora para que ele não faça isso, e diz que Sammy vai conseguir desligar o chip. E assim ele denunciará a OMC e será o fim de tudo e qualquer medo. Mas Jonathan dá um prazo de 24 horas para que ele consiga desligar o chip e denunciar a OMC, se não ele entregará tudo. Steven liga para Sammy e lhe conta o que houve com Jonathan, e pede que ele vá o mais rápido possível, pois Jonathan deu apenas 24 horas e o tempo já estava passando. Steven também pede para que Sammy tome muito cuidado, porque eles já estão desconfiados e são muito perigosos. Logo pela manhã, Sammy pegou o disquete e foi na organização. Chegou logo que abriu e disse ao porteiro que precisava ser rápido, pois tinha muita coisa para fazer. Como ele tinha o mesmo brasão que Steven, o porteiro não pode impedir sua entrada, mas na porta central um cientista que fazia parte da organização secreta o abordou e tenta lhe impedir de entrar. Mas Sammy diz que precisa verificar os computadores e diz também, eu tenho a permissão para entrar e sair a hora que eu quiser deste lugar.
O cientista, para não causar confusão, deixa Sammy entrar, mas pergunta se pode acompanhá-lo, pois já estavam todos desconfiados. Sammy diz que não teria problemas. Sammy com seu acompanhante foram em direção ao computador central. Chegando lá, Sammy começa a pensar em uma forma de enganar o cientista, para assim desligar o chip de Malbor. Sammy lembra que desenvolveu uma técnica que somente ele e Steven conheciam, que consistia em alternar as letras e os números do computador, criando uma espécie de código. Dessa forma só Sammy sabia o que estava sendo escrito. Embora as letras e os números estivessem alterados, tudo funcionava perfeitamente. Sammy começa a pesquisar sem mesmo precisar do disquete, pois tinha os códigos secretos que lhe dava todo o acesso ao sistema operacional do programa. Ele descobre que não poderia desligar somente o chip de Malbor, sem desligar os que estavam nas criaturas. Envia uma mensagem para Malbor avisando do novo fato. Quando Sammy entra na tela que o levaria de uma vez por todas a desligar os chips, descobre também que em 5 minutos, após o desligamento dos chips, eles explodiriam por motivo de segurança e soaria o alarme central do prédio da OMC, onde Sammy estava. Sammy não tem muito tempo para pensar, pois está sendo observado bem de perto. Então, resolve Sammy desligar assim mesmo. Quando Sammy desliga os chips, o alarme é disparado imediatamente. Sammy levanta com muita velocidade e dá um murro no cientista, o derrubando e o mesmo desmaia. Imediatamente, Sammy corre em direção ao banheiro e se esconde por lá até que chegue a polícia, pois Sammy tem medo que os demais cientistas o matem, e chegando a polícia, só o prenderiam e quando Steven chegasse e a verdade fosse à tona ele seria liberto. Malbor começa a sentir as sensações assim que Sammy desliga o chip, como se ele mesmo estivesse avisando que ia explodir. Malbor olha para Steven e diz que ele tem que tirar o chip dele, custe o que custar. Steven diz que não vai conseguir, e nem Malbor resistiria ao sangramento. Mas Malbor insiste e diz que se ele não tirar, ele morreria assim mesmo. Diante de tal situação é melhor morrer tentando. Steven, pegando uma faca que estava com Malbor, começa a cortar o local. A sorte de Malbor é que o chip não estava muito profundo, facilitando as coisas para Steven. Até que Steven encontra o chip e o puxa. Steven consegue remover todo o chip, e o atira bem longe. Como Malbor já estava sangrando muito, imediatamente já saíram em direção ao asfalto, para pedir carona até um hospital mais próximo. Steven e Malbor conseguem a carona e vão em direção ao hospital mais próximo. Steven, em pânico, diz para Malbor aguentar firme, que eles já estavam chegando. Mas Malbor já estava praticamente inconsciente, não resistiria muito tempo. E Steven pede pelo amor de Deus, que o motorista fosse mais rápido. Até que chegaram e Malbor pode ser atendido ainda com vida. Enquanto Malbor estava sendo atendido, Steven liga para a polícia e faz a denúncia, dizendo onde estava que precisava de ajuda. Imediatamente, a polícia se desloca para o local onde Steven e Malbor estão. Assim que a polícia chega, Steven pede que transfira Malbor para o hospital central, pois lá ele teria mais possibilidades de sobrevivência. A polícia faz o que Steven pede, e transfere Malbor para o hospital central da Califórnia. Assim que Malbor é mais uma vez atendido, Steven, mais tranquilo, conta tudo o que houve para a polícia, já na presença de investigadores e do delegado. Como é de costume, logo chegou a imprensa causando aquele tumulto. Mas Steven já havia contado tudo para a polícia. Um dos repórteres pergunta para Steven como se sente em ter descoberto toda a organização clandestina de junção de seres humanos e animais. Steven responde: na verdade, eu nem estava esperando tudo isto, eu só estava de férias e decidi passear pelo norte da Califórnia com a minha bicicleta. Quando resolvi pegar um atalho e... Pouco tempo depois, 2 helicópteros bombardeiam o local, para exterminar qualquer vestígio de possíveis criaturas, pois existiam criaturas que não continham o chip. Malbor sobrevive ao corte e volta para casa. Steven também volta para casa e conta tudo para sua esposa Rebecca. E Sam é libertado e toda a organização denunciada e acabada.